Estamos de volta com mais um podcast Geografando e o tema de hoje é população mundial. É isso aí, pessoal. Então vamos à aula de hoje. A ideia é que você acompanhe esse podcast com o seu livro didático em mãos, porque já que não tem a parte de imagem para você acompanhar as definições, as ilustrações, os gráficos e tal, então é interessante que você esteja com o livro em mãos. É o capítulo 4 e nós iniciamos a partir da página 88. População e geografia, e depois a gente vai para 90, a distribuição da população mundial. Na página 88, nós temos 4 conceitos que nós devemos aprender e vocês podem já tomar nota, fazer alguma anotação, alguma rabiscadazinha aí também no livro didático. 4 não, peraí. Minto, é 1, 2, 3, 4, 5, são 6 conceitos, tá bom? Claro que tem alguns aqui que são meio que sinônimos, mas vamos entendê-los melhor. Página 88, nós começamos com a definição de população. Refere-se ao conjunto de pessoas que vivem em determinado lugar, tipo uma cidade, um estado, uma região, um país ou um vilarejo, até um continente, né, pessoal? Então, são todas as pessoas que habitam em determinado lugar. Isso é população, essa é a definição de população, tá bom? E demografia. Vocês veem que essas palavras elas já estão destacadas até no livro didático de vocês. Demografia é uma área do conhecimento que se dedica a descrever, analisar e interpretar as características da população em suas variadas dimensões, como distribuição, crescimento, composição étnica, estrutura etária, faixas de idade e de gênero masculino e feminino, dinâmica espacial, migrações, etc. Então, gente, demografia é todo estudo de população. Se população é todas as pessoas que habitam em determinado local, então demografia é o estudo que faz o levantamento dessas populações que habitam em determinado local. Na sequência, vocês têm população absoluta, já é outro conceito. Refere-se ao número total de habitantes que vivem em determinado lugar. Você vê que população e população absoluta meio que são ali quase sinônimos, bem parecido, né, gente? Então, eu dei a definição de população que era o conjunto de pessoas que habitavam em determinado lugar, e população absoluta também é o número total de habitantes que vivem em determinado lugar, povoado, cidade, estado, região, país, continente. Então, muito parecido, né? Já populoso se refere o número total. Deixa eu ver aqui, pessoal, deixa eu voltar só um pouquinho. Consideramos um país populoso quando o seu número total de habitantes é bastante elevado. Então, quando você tem ali na casa dos milhões de habitantes, uma determinada área, país, sei lá, na casa dos milhões, então aí você já chama aquele país ou aquela cidade, aquela área que você estiver estudando como muito populoso, entendeu? Se é uma área com tipo a Amazônia, poucas populações, né? Pouca densidade demográfica. Então, se tem pouca gente morando ali, então você tem um país ou uma região pouco populosa, tá bom? E no caso, vamos ver o Brasil, no caso, gente, é um exemplo de país populoso, viu? Ele é o 5º país mais populoso do mundo. Vamos para o outro conceito que é população relativa, que se refere ao número total de habitantes de um país ou de um lugar, dividido pela área de seu território. Então você pega, no caso do Brasil, cerca de 211 milhões de habitantes, dividido pela quantidade de terras, de território que o Brasil tem. E aí você vê então quanto é que fica de número de habitantes para cada quilômetro quadrado. Então, vamos ver aqui. No caso do Brasil, o Brasil ele é populoso, mas ele não é densamente povoado. Ele não tem uma população relativa elevada. Por quê? Porque o território do Brasil é grande.
Se fosse 203 milhões, 211, aqui no livro didático de vocês tem 203 milhões de habitantes, né? Mas mais recentemente os dados acerca da população do Brasil trazem números superiores a 210 milhões de habitantes. Então, se você tivesse ali mais de 200 milhões de habitantes habitando em um território só como que fosse o estado do Ceará, todo o Brasil, toda a população do Brasil habitando num território minúsculo como o estado do Ceará, aí nós teríamos um país populoso ainda, porque passa da casa dos milhões de habitantes, e esse país seria com a população relativa muito elevada. Quer dizer, seriam muitos habitantes para cada quilômetro quadrado. Para cada pedacinho de terra teria muita gente morando. Como não é o caso, o Brasil é gigante, é de proporções continentais, a gente usa inclusive essa expressão, é um país que mais parece um continente. Se você olhar num mapa mundi, você vai observar que inclusive o Brasil tem algumas aparências com o continente africano. Um continente inteiro com dezenas e dezenas de países. O Brasil sozinho, ele tem quase o território da África. Eu não estou dizendo que é o mesmo, viu, gente? Mas eles são até parecidos assim no formato do território. Isso é população relativa, tá bom? Número de habitantes dividido pelo número do território, né, em quilômetros quadrados. Pelo seu território, pela sua área territorial em quilômetros quadrados. Aí você tem se é uma população relativa alta ou baixa. E, por fim, povoado. Quando o país ele tem baixa população relativa, que é o caso do Brasil, é muito território, tem muita gente? Tem, mas é muita terra também para ser dividida, então acaba que a população relativa é baixa. Então a gente diz que esse país é pouco povoado. Se é o caso do Japão, que é bem estreitinho, quase uma ilha com muita gente morando, então ele é muito povoado. Então, o conceito de população relativa se liga ao conceito de povoamento, de povoado, tá bom? Se uma área tem elevada população relativa, quer dizer, muito habitante para cada quilômetro quadrado, então ele é muito povoado. Se uma área tem baixa população relativa, ou seja, poucos habitantes para cada quilômetro quadrado, então ele é pouco povoado. Uma coisa está ligada à outra, ok? Então, vamos para a página 90 para finalizar essa aula com a distribuição da população mundial. Assim como ocorre com a população de um país ou de uma região, a população mundial também ela está distribuída de maneira desigual na superfície terrestre. Ela não pega assim todos os habitantes e distribui tudo igualzinho nos territórios no mundo. Não, existem áreas muito povoadas, né, com população relativa elevada, e áreas extremamente vazias, com baixa densidade demográfica, né? Inclusive no livro de vocês apresenta uns extremos aqui, ó. Vamos ver aqui, formando tal, etc. Deixa eu continuar a leitura que fica melhor. Nas regiões mais densamente povoadas, a densidade demográfica chega a mais de 100 habitantes para cada quilômetro quadrado. E muitas vezes até mais de 500 habitantes para quilômetro quadrado, em alguns casos, formando verdadeiros formigueiros humanos. Em contrapartida, existem regiões na Terra, gente, com baixa densidade demográfica, com menos de 1 habitante para cada quilômetro quadrado. Aqui no Brasil é o caso, por exemplo, da Amazônia, gente. É uma extensa, um vasto território com poucos habitantes, né, morando naquela área. Aí, nesse caso, ele diz formando grandes vazios populacionais. Aí vocês têm na página 90 a representação aí do mapa mundi, onde você tem na legenda as colorações mais escuras, o laranja mais forte, né? Com as áreas mais povoadas, né? População relativa elevada, e as áreas mais clarinhas, um amarelinho bem
né? Tonalidade bem clara, com menos de 3 habitantes para cada quilômetro quadrado. Então, você analisa um mapa, né? Olha a parte do Brasil, vê aí São Paulo, Rio de Janeiro, né? Com as maiores expressões de densidade demográfica, né? População relativa elevada. Observe os Estados Unidos, observe a Europa, observe a Ásia, né? No caso a China, a Índia. São grandes formigueiros humanos, como diz o livro didático. Quais são os fatores que justificam isso? Está na página 91. Os grandes focos de povoamento no leste e no sul do continente asiático têm explicações históricas relacionadas ao florescimento de civilizações milenares, como a chinesa e a hindu. Em áreas de ocupação muito antigas, são em geral muito densamente povoadas, se comparado com as de ocupação mais recente. Esse é o primeiro ponto, né, da página 91. Segundo aspecto que justifica essa distribuição da população mundial é por razões históricas, mas também por fatores de ordem econômica. O primeiro fator explicou questões históricas, mas esse segundo é por ordem econômica. As regiões mais industrializadas e desenvolvidas do planeta, elas acabam atraindo grande contingente populacional. E ele explica alguns aqui, como o continente europeu, o Nordeste dos Estados Unidos, o Japão, né? São casos de regiões muito industrializadas que acabam atraindo muita gente para essas regiões. O terceiro ponto: elevadas densidades demográficas também são encontradas em regiões economicamente menos desenvolvidas, mesmo em países muito pobres. É o caso, por exemplo, de certas regiões de povoamento milenar, como o Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Paquistão e Vietnã, no continente asiático, e de outras regiões em países marcados por altas taxas de crescimento demográfico, como Ruanda, Uganda, Nigéria, Burundi, no continente africano. Então, claro, em países pobres também ocorre essa situação de formigueiros humanos, né? Não é só questão de países ricos, não, né? E o último ponto, o quarto ponto, as regiões extremamente geladas das zonas polares e o vasto interior dos desertos áridos, como o Saara e o norte da África, e o de Gobi, entre a China e a Mongólia, na Ásia, apresentam densidades demográficas muito baixas. Claro, por essa questão, né, gente? São desertos ou de gelo ou de areia. Então, poucas pessoas vão querer estar morando nessas regiões devido às suas limitações naturais, ok? É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. O formulário vai ser enviado no grupo aí. Vai estar postado no grupo do Zap da turma e vocês resolvam direitinho, sabendo que agora o formulário vale notas, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.